Olá, sou Juliana Pinheiro, neuropsicopedagoga. Estou aqui na Semana Azul para a gente conversar um pouco sobre a intervenção neuropsicopedagógica no TEA. O que seria a neuropsicopedagogia? A neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar que estuda sistema nervoso e aprendizagem. A relação do sistema nervoso com a aprendizagem. Como acontece, como se processa. E para entender essa relação, ela usa como base a neurociência, a psicologia cognitiva e a pedagogia. Então, ela tem como base o estudo, o conhecimento dessas três ciências. E quando a gente fala de intervenção neuropsicopedagógica, a gente já entende que esse indivíduo passou por uma avaliação, seja neuropsicopedagógica ou seja neuropsicológica. Por quê? Para que eu entenda esse processo de aprendizagem em sistema nervoso, eu tenho que ter avaliado, eu tenho que saber como ele aprende, como é essa relação, como ele processa essas informações. Então, a partir do momento em que eu tenho esse feedback de como ele processa essas informações, eu consigo montar e elaborar uma intervenção efetiva que vá diretamente naquelas funções que estão prejudicadas e aquelas que estão preservadas. Então, eu consigo estimular aquelas que precisam ser estimuladas especificamente para aquele indivíduo. Então, é fundamental ter passado por uma avaliação. Não basta chegar e falar, eu quero fazer intervenção. Eu tenho um diagnóstico de autismo, o neuropediatra me deu, eu tenho um diagnóstico, eu vou fazer intervenção. Primeiro, eu preciso passar por uma avaliação, porque eu tenho que conhecer como o seu sistema funciona para entender como eu vou trabalhar. Então, sempre a gente vai precisar passar por uma avaliação para poder ter esse conhecimento mais profundo, para que essa intervenção seja mais efetiva. A partir daí, a gente vai elaborar um plano individualizado. Nesse plano individualizado, eu vou continuar tendo como base o conhecimento dessas três ciências: neurociência, psicologia cognitiva, pedagogia. Essas três ciências vão continuar sendo o meu norte. Então, todos os conhecimentos da neurociência, os estudos, os avanços, quando a gente fala de autismo, ele vai ser, a neurociência vai ser o nosso norte aí. O que hoje a neurociência diz sobre o autismo? O que nós temos de validação? O que funciona para o autismo? É isso que nós vamos trabalhar. Uma coisa muito importante, hoje nós temos vários profissionais que atendem sem ter um conhecimento profundo do que é, ou mesmo de técnicas que são validadas e que têm uma efetividade de tratamento. Isso é muito importante, porque faz com que a família perca tempo, perca dinheiro, sem ter um resultado garantido, um resultado efetivo, vamos chamar. Garantido é complicado, mas efetivo. Do tratamento. Então, é muito importante que o profissional que esteja disposto a trabalhar, a fazer essa intervenção, vamos dizer, neuropsicopedagógica que nós estamos colocando, ele tenha um conhecimento em relação ao transtorno, ao autismo, e ele busque todo esse conhecimento da neurociência e busque outros cursos e outras técnicas que embasem a sua teoria, que embasem a sua prática, para que ele possa trazer essa efetividade. Tá? Isso é fundamental, é uma questão ética e profissional. Então, na nossa formação, a gente vai trazer todo esse olhar das funções cognitivas para desenvolver a aprendizagem. Por quê? Essa relação da aprendizagem, do conhecimento e o sistema, como a gente aprende, ela é diferente no autista. Por quê? Ele processa essas informações de maneira diferente. Então, se ele processa de maneira diferente, nós precisamos ensinar, estimular de maneira diferente. Por isso, eu preciso ter o conhecimento, entender como esse sistema funciona para que eu possa estimular ele de maneira assertiva, para que eu possa ter um resultado nessa minha estimulação.
tá? Então, aí dentro do meu processo de intervenção neuropsicopedagógica, eu vou conhecer isso e vou trazer estratégias que tenham efetividade científica para estimular isso da maneira como ele processa. Uma das questões que a gente tem que acontecem com uma boa parte dos autistas é que a maioria é muito detalhista. Eles observam muitos detalhes e têm a dificuldade de generalizar. Então, esse é um dos pontos que a gente precisa observar quando a gente vai ensinar, quando a gente vai trabalhar com eles algumas questões. Eu preciso trabalhar a generalização. Então, eu ensino, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo da rua. Se a gente vai ensinar uma criança neurotípica a atravessar a rua, a gente fala, toda vez que você for atravessar a rua, você precisa olhar para os dois lados. Ela vai precisar de treino, vai precisar que você faça várias vezes, ela vai precisar de uma metodologia para ela entender. Porém, depois que ela aprender, ela sabe que todas as ruas que ela passar, ela vai precisar parar e olhar para os dois lados. A criança autista, não. Ela vai entender que aquela rua ela precisa olhar para os dois lados. Para que ela entenda que todas as ruas ela precisa olhar para os dois lados, vai precisar de sistematização para ela ir generalizando em todas as ruas. Então, isso é um processo que a gente tem que trabalhar de forma sistematizada com ela e em conjunto. Porque não adianta eu trabalhar na clínica de uma maneira e depois não levar essa linguagem para casa, para a escola, para outros ambientes onde ela possa contextualizar e generalizar isso. Então, é fundamental que ela generalize. Outra questão, eu preciso estimular e dar função, objetivo para aquilo que a gente está fazendo. Então, para que ela vai aprender a ler? Ela não está vendo uma função para a leitura não tem um objetivo. Então, eu tenho que trabalhar em cima da funcionalidade. Para que essa leitura vai ser importante? Para que aquilo ali vai trazer algum benefício? Ou dar realmente alguma função para aquilo? Dar alguma função para aquela leitura naquele momento. Então, aí sim a gente vai trabalhando e entrando com aquela... Eu estou dando um exemplo da leitura, mas pode ser qualquer outro conteúdo, tá? Então, a gente trabalhar com isso. Outra questão quando eu vou dar um comando, curtos, objetivos, claros. Se eu vou fazer um pedido, eu vou pedir exatamente o que eu quero. A dificuldade de generalizar, abstrair, que nós já sabemos, ele também se encaixa no meu momento da intervenção. Por isso eu preciso conhecer. Se eu vou trabalhar na intervenção e eu quero vou trabalhar com um instrumento onde ele é abstrato, eu não vou alcançar meu objetivo, eu não vou alcançar a função, o desenvolvimento da função que eu quero. Então, eu preciso ter sempre em mente a questão da objetividade, a questão do concreto e, aos poucos, eu vou estimulando. Eu gosto de trabalhar com a imagem do elástico. A gente começa numa zona de conforto, à medida que a gente vai desenvolvendo, que eles vão adquirindo aquela habilidade, a gente já vai puxando um pouquinho mais. Adquiriu mais, a gente puxa um pouquinho mais. E assim a gente vai, tá? Então, nosso papel dentro da clínica neuropsicopedagógica é promover esse desenvolvimento e essa aprendizagem para contribuir tanto para a questão acadêmica como para a questão sócio e emocional. Eu digo emocional no sentido de trabalhar controle inibitório, de trabalhar planejamento, organização, que irão refletir no seu cotidiano e nas questões sociais e emocionais, tá? Mas a gente não trabalha emoção, isso é o psicólogo. É só para a gente auxiliar em algumas dessas funções. Outra questão importante. Alguns pais colocam o seguinte: mas o neuropediatra encaminhou para o psicopedagogo. Eu posso levar para o neuropsicopedagogo? Sim, nós vamos trabalhar as questões de aprendizagem também. Então, sim, podem encaminhar para o neuropsicopedagogo, que nós vamos estar trabalhando os desenvolvimentos, as questões de aprendizagem. Ele também vai estar sendo desenvolvido e acompanhado com muita competência e muito amor. Lembrando que eu preciso ver se esse profissional tem habilitação e tem o conhecimento do TEA para trabalhar com essa criança. E sejam éticos e comprometidos de só trabalhar com TEA quem realmente tem as habilitações específicas, tá bom?
Quem tiver dúvida, tiver alguma dificuldade, o que eu puder contribuir, o que eu não souber a gente procura quem sabe, mas eu estou à disposição. Fiquem com Deus, se cuidem e vamos seguir na luta. Beijo!